no livro de Levítico. Levítico, capítulo 23, versículo 23 e 24. Glória a Jesus. Levítico 23, 23 e 24. Glória a Deus. Amém? É o terceiro livro da Bíblia, bem no início. Gênesis, Êxodo, Levítico. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Amém, irmãos? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus nós estamos aqui, ó Pai, para louvarmos o teu santo nome, pois só tu merece honra, glória, louvor e domínio. E eu te dou graças pela vida de cada um dos irmãos que está aqui comigo nessa noite. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, nos ensina a tua palavra, que não seja eu falando, mas o seu Santo Espírito através da minha vida, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça para o Senhor aparecer em mim, na vida dos irmãos, na vida, Senhor, de cada um que aqui está e na tua igreja. Querido Deus, através do teu Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar. Levítico 23, irmão Rocha. Capítulo 23, versículo 23 e 24. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, como eu avisei então hoje, nós vamos estar falando a respeito da festa das trombetas, né? Só lembrando então o que nós já vimos até aqui rapidamente. Eu acho que vocês já decoraram, né? Já memorizaram do tanto que eu tenho falado a respeito das 7 festas, que na realidade não são festas judaicas, mas são festas de Deus, porque são solenidades de Deus, né? Foi o Senhor quem instituiu essas festas, que significa na realidade reunião, porque Deus quer reunir o seu povo. Deus gosta de estar em reunião com os seus filhos. Amém? Então essas festas, né, ou solenidades, são conhecidas como festas judaicas porque o povo judeu as pratica. E não é tão conhecida então nas outras nações, nos outros países, infelizmente, porque deveria de ser, né? E pouquíssimas igrejas então ensinam a respeito disso. Mas então lembrando, ó, são 7 festas. A primeira, a Páscoa, né? Como já falamos bastante. A segunda, Pães Asmos. Terceira, Primícias. Quarta, Pentecostes. A quinta festa é a das trombetas, que nós vamos falar hoje. A sexta é da expiação, ou Yom Kippur, o dia do perdão. E a sétima, então, que é a Sucote, que é festa de tabernáculos. Então, irmãos, relembrando, as 4 primeiras festas, que são Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, que são também conhecidas como festa da primavera, essas 4 festas Jesus já cumpriu na sua primeira vinda, ou seja, quando ele se fez homem, né, e veio a este mundo morrer por nós. Então essas 4 festas já foram cumpridas. O povo de Israel, o povo judeu, os rabinos,
Eles ainda esperam que o Messias venha cumprir essas festas. Mas na realidade Jesus já cumpriu 4 e eles ainda nem perceberam isso, porque para eles o Messias ainda não veio. É claro que alguns judeus, graças a Deus, já aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, né? E são salvos. Mas a nação em si, a nação de Israel, não aceitou Jesus como sendo o Messias. Então eles ainda estão esperando que o Messias venha para cumprir essas festas, porque eles sabem que essas festas têm que ser cumpridas pelo Messias. Mas Jesus já veio, né? E já cumpriu as 4 primeiras. Então a festa da Páscoa, Jesus cumpriu na sua morte na cruz. Quando ele morreu na cruz, então ele cumpriu a Páscoa, porque Jesus morreu no dia de Páscoa, no dia 14 de Nissan, que para nós aqui é o nosso mês de março e abril. Então a Páscoa Jesus cumpriu com a sua morte. A festa dos pães asmos, Jesus cumpriu com o seu sepultamento. Quando ele foi sepultado, então colocado dentro do sepulcro, e ali ele ficou por 3 dias, né, que a Bíblia nos informa, ele estava cumprindo a festa dos pães asmos. Porque como eu expliquei no dia que eu falei sobre essa festa, então, tem aquela solenidade, né, ou até conhecida como uma brincadeira judaica, onde o pai da família esconde o pedaço de pão e o filho tem que achar e aí então recebe uma recompensa, um presente, porque achou o pão escondido. E Jesus é o pão da vida. E ele ficou escondido, então, dentro do sepulcro, por 3 dias, né? Longe da vista das pessoas, longe da vista dos discípulos. Então, Jesus cumpriu a festa dos pães asmos no dia 15 de Nissan, porque é grudadinha com a Páscoa, essa festa. E a festa das primícias, então, Jesus cumpriu também no dia 16 de Nissan. Estou repetindo, isso aqui tudo vocês já me ouviram falar, né? Mas para você memorizar bem. No dia 16 de Nissan, então, Jesus cumpriu a festa das primícias com a sua ressurreição. Então, quando Jesus ressuscitou, era dia de primícias. O que era a festa das primícias? Quando os primeiros frutos eram colhidos pelo homem judeu, né? Ele plantava lá a sua lavoura de cevada. E quando os frutos começavam a madurar, ele colhia então aquele molho de cevada, levava diante do sacerdote e esse molho de cevada era movido, diz que era movido, ou seja, apresentado diante do sacerdote, diante de Deus. Então as primícias, e Jesus cumpriu isso então quando ele ressuscitou. Lembram que eu falei para vocês que quando Jesus encontrou Maria, né, que a Maria disse, meu Rabone, quer dizer, meu mestre, e foi para tocar nele, ele disse, não Maria, não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Ele não podia ser tocado ainda naquele momento, porque ele precisava apresentar as primícias da sua ressurreição para o Pai. Então Jesus cumpriu a festa das primícias na sua ressurreição. Amém, irmãos? E aqui nós vimos terça passada, então, que foi a festa do Shavuot, ou Pentecostes. Essa festa Jesus cumpriu, então, 50 dias depois da sua morte na cruz, que foi no dia da Páscoa, porque Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus cumpriu essa festa 50 dias depois que ele morreu na cruz, depois que ele já tinha ressuscitado, quando ele enviou o Espírito Santo. Então Jesus ficou 40 dias ainda aqui nesta terra, conversando com os discípulos, se alimentando com os discípulos. Quando deu 40 dias, ele subiu ao céu. E depois de 10 dias, então, ele enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo era a promessa, né, do Pai. Por isso Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmãos? Então veja só, Jesus já cumpriu essas 4. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes.
Então nós podemos ter certeza absoluta de que ele vai cumprir ainda as outras 3 que faltam, que é trombetas, expiação e tabernáculos. E Jesus cumpriu, como eu estou falando sempre, todas as terças para vocês, ele cumpriu exatamente, não faltou nada e não sobrou nada. Foi certinho no dia exato, com tudo certinho que tinha para acontecer. A que nós falamos, então, terça passada, que foi a do Pentecostes, uma coisa interessante a respeito da festa do Pentecostes, que terça passada eu esqueci de falar para vocês, irmãos, e que quando cheguei em casa me lembrei que eu não tinha falado, então, só para completar esse pedacinho que faltou da festa de Pentecostes, é que na festa de Pentecostes, eu comentei com os irmãos que se converteram 3.000 pessoas, lembram? No dia que o Espírito Santo foi enviado, se converteram 3.000 pessoas. Por quê? Porque quando o Pentecostes, lá no Antigo Testamento, aconteceu, que foi quando Deus entregou a lei para Moisés, morreram 3.000 pessoas. No Pentecostes do Antigo Testamento, que foi com a entrega da lei, morreram 3.000 pessoas. Por quê? Porque quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo tinha construído o bezerro de ouro e estava adorando o bezerro. E naquele dia, então, por causa desse pecado que o povo praticou, morreram 3.000 pessoas. E no Pentecostes, então, do Novo Testamento, que foi a descida do Espírito Santo para nós, igreja, que foi o nascimento da igreja, nesse dia, então, quando o Espírito Santo nasceu e batizou aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo, 3.000 pessoas que estavam vendo aquelas pessoas falarem outras línguas, se converteram. Viu como é importante saber isso? A lei mata, o Espírito vivifica. Amém, irmãos? A lei mata no sentido de ninguém consegue cumprir a lei toda, só Jesus conseguiu. Então, se você quer viver pela lei, em algum ponto você vai falhar. E aí, em algum ponto, você vai pecar. E se você quer viver pela lei, então você vai ser condenado. Porque a lei, a palavra, não pode. A palavra dada para Moisés não salva. Ela apenas conduz ao caminho certo. Mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou justamente para poder nos salvar. E quando Ele enviou o Espírito Santo, então, o Espírito vivifica, quer dizer, o Espírito Santo de Deus nos dá a vida. Amém? Graças a Deus por isso. Então, só completei esse pedacinho que faltou de terça passada, né? Então, vamos lá, o assunto de hoje. Festa das trombetas. Essa festa das trombetas, ela acontece no 7º mês, chamado mês de Tisri. No primeiro dia deste mês. O mês de Tisri no calendário judaico, para nós aqui que é o calendário gregoriano, que o nosso calendário, irmãos, ele é baseado no sol. O calendário judaico é baseado na lua, então tem diferença, né? Para nós aqui então o mês de Tisri deles é entre setembro e outubro aqui para nós. Certo? Então essa festa das trombetas ocorre no primeiro dia do mês de Tisri, no 7º mês. Como assim? O calendário, o povo judeu tem 2 calendários. Eles têm o calendário civil e o calendário religioso. O calendário civil começa então nesse mês de Tisri, que é o primeiro mês do ano para eles, né? E o calendário religioso começa no mês de Abib, com a Páscoa, Abib ou Nissan, no mês que acontece a Páscoa. Então é o calendário religioso. Então no calendário religioso deles, o primeiro mês é o mês de Abib. Mas, ou Aviv, porque o B no hebraico se fala V, né? Mas o 7º mês então é o mês de Tisri. E é nesse 7º mês que acontece essa festa. Então, como que essa festa acontece? Para começar, é a única das festas judaicas ou das solenidades de Deus que acontece na lua nova. As outras festas sempre são na lua cheia.
Essa é na lua nova, então é o dia mais escuro do mês. Então, veja só, desculpe, a noite mais escura do mês, né? Falei o contrário. A noite mais escura do mês, então, por isso não era fácil identificar quando iria começar essa festa. Quando a gente fala a respeito de volta de Jesus, do dia do arrebatamento, às vezes as pessoas dizem assim, mas ninguém sabe o dia. Ninguém pode afirmar o dia, realmente, ninguém pode afirmar o dia, porque nós não sabemos quando vai ser. Mas, olhando para a lua nova dessa festa de trombetas em Israel, é por isso que se diz isso. Ninguém sabe o dia e a hora, são chamadas expressões idiomáticas. Porque ninguém sabia o dia e a hora em que iria chegar a lua nova. Porque a lua nova, como sendo na noite mais escura do mês, era difícil de identificar a chegada dela. Então, por isso, essa festa das trombetas ficou sendo realizada no primeiro e no segundo dia do mês de Tisri, por causa da dificuldade de identificar a chegada da lua nova. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, veja só. A lua nova, quando era identificada, ficavam vigias nos montes de Israel. Quem sabe você pode dizer assim, mas hoje no calendário já tem lá tal noite, vai ser lua nova, vai ser lua cheia. Hoje. Mas naquele tempo não tinha isso. Então ficavam vigias, né, nos montes de Israel, durante a noite. E na primeira observação que eles tinham, que aparecia o fiozinho branco lá da lua nova, um avisava para o outro, os dois vigias desse monte avisavam para os próximos, e os próximos iam avisando para os próximos vigias, até que chegava no templo em Jerusalém. Quando o rabino, então, sendo informado de que tinha sido visto a lua nova, tocava o chofar e anunciava então a chegada da lua nova, que era a chegada da festa das trombetas. Então, como era a noite mais escura e eles nunca tinham certeza se ia chegar no primeiro ou na primeira noite ou na segunda noite do mês de Tisri, eles ficavam cuidando para que a hora que chegasse, o rabino tocava o chofar, que é aquela trombeta de chifre de carneiro. E até uma curiosidade aqui, o chofar não pode ser feito com chifres de boi, pode ser feito com chifre de qualquer animal, menos de boi. Por quê? Por causa do bezerro de ouro que o povo de Israel tinha feito lá no deserto, onde morreram 3.000 pessoas. Então, qualquer animal que tivesse o chifre, né, podia ser usado esse chifre para fazer o chofar. Mas o comum era o chifre de carneiro, não podia então ser de boi. E aí o rabino tocava então o chofar e anunciava que a festa das trombetas iria começar. Tinha começado com a chegada da lua nova. Então essa festa só podia ser anunciada depois da chegada da lua nova. E aí então era passada essa informação, né? Depois que o povo de Israel foi dispersado pelo mundo na chamada diáspora, que o povo de Israel se espalhou pelo mundo, né? Porque o templo foi destruído no ano 70 e eles se espalharam pelo mundo. Então eles usavam maneiras de anunciar para todos os judeus que estivessem espalhados no mundo que tinha chegado a lua nova em Jerusalém e que a festa tinha começado, para que os judeus espalhados pelo mundo também pudessem comemorar a mesma festa. Amém, irmãos? Claro até aqui? Então é um pouquinho complicado às vezes de você só ficar ouvindo, mas depois, se quiser, pode me perguntar que eu, se eu souber, eu te respondo. Então veja só. Chegou a festa das trombetas, e essa festa das trombetas, então, com o toque do chofar, que era o chifre de carneiro, anunciava que chegou. Mas por que festa das trombetas? Nós sabemos, então, que a festa das trombetas é a próxima a acontecer,
e que representa o arrebatamento da igreja. Então Jesus vai cumprir essa festa também como cumpriu as outras, exatamente como fala na palavra de Deus, exatamente detalhe por detalhe, e ele vai cumprir essa das trombetas então no momento do arrebatamento da igreja. Certo, irmãos? Então é a próxima festa que Jesus vai cumprir e é o próximo evento que está para acontecer no mundo. Vai ser no mundo todo, no mesmo momento, no mesmo instante. Se aqui para nós no Brasil for durante o dia, em um outro país, né, vai ser à noite, quer dizer, depende da mudança do horário, do fuso horário, mas vai acontecer no mesmo momento. Então esse evento está para acontecer e Jesus vai cumprir, e agora eu quero passar aquele vídeo que eu já passei aqui na ceia, acho que foi na ceia retrasada, se eu não me engano, e para você observar bem como é essa trombeta, porque às vezes só falando você não entende muito bem. Então nós vamos passar ali, pode pôr lá, Alessandra, irmã Aline, desliga essa luz para nós. E para você prestar bem atenção, e daí eu vou te explicar qual desses toques ali do chofar é a última trombeta. Tá? Amém, irmãos? Essa última parte ali, que foi a mais comprida, que é... Essa bem comprida, o rabino que toca tem que ter fôlego, né? Essa ali é conhecida como a última trombeta. O toque do chofar, ele é dividido em partes. Mas a última trombeta, é essa última parte ali, que vai o som mais longo, assim. Então esse som mais longo é conhecido como a última trombeta. E é a que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí. Em 1 Coríntios,
capítulo 15, versículos 51 e 52. Quando ele fala de a última trombeta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz assim, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? O apóstolo Paulo, ele era judeu e ele conhecia muito bem a respeito das festas. Ele conhecia tanto que em um outro versículo ele disse: eu não preciso lhes falar a respeito de épocas e de eras, porque o povo judeu conhecia muito bem a época das festas. Mas então ele falou aqui, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Por quê? Porque aquele último toque que nós ouvimos ali, aquele mais longo, é a última trombeta, que é tocada em cada uma das festas das trombetas em Israel. É tocada no último dia da festa. Como eu falei, então são 2 dias de festa. O primeiro e o segundo dia de Tisri. Então, no último momento da festa, no pôr do sol, que é quando acaba a festa, é tocada essa trombeta, esse chofar, com aquele toque longo, que é conhecido como última trombeta. Então, por que Paulo falou isso? Porque ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os costumes, ele conhecia e sabia que a festa das trombetas, então, vai ser cumprida por Jesus no momento do arrebatamento. Então, o que é o arrebatamento? É quando o Senhor vai vir buscar a sua igreja, o seu povo, a sua noiva. Então, a última trombeta vai ser tocada no momento do arrebatamento. Não significa que nós vamos ouvir o toque do rabino tocando, não. Mas nós vamos ouvir a última trombeta, que a palavra de Deus nos diz, dada a voz do arcanjo e ao toque da trombeta. Então, todos os salvos no planeta, aqueles salvos que já morreram, vão ressuscitar nesse momento, receber corpos glorificados e vão subir ao encontro de Jesus nos ares. E os que estiverem vivos serão transformados também, numa fração de segundos, ouvindo a trombeta, e vamos subir. Amém, irmãos? Então isso é arrebatamento. Então o arrebatamento da igreja vai acontecer em uma das festas das trombetas de Israel, porque Jesus cumpriu minuciosamente as primeiras 4 festas, que são conhecidas como festas da primavera. Ele vai cumprir as 3 últimas que faltam, que são conhecidas como festas do outono. Então essas festas vão ser todas cumpridas, e a próxima então é a do arrebatamento. E no final então dessa festa das trombetas, no último minuto da festa, é tocada essa última trombeta pelo rabino, terminando a festa. E aí você pode me dizer assim: tá, pastora, mas ninguém pode marcar nem dia nem época para o arrebatamento. Eu não estou marcando. Longe de mim dizer que Jesus vem esse ano, mas pode ser esse ano. E eu estou amando que seja esse ano, eu quero muito que seja esse ano. Por quê? Porque agora, no dia 20 de setembro, é festa das trombetas em Israel. E a festa das trombetas, então, é a próxima a ser cumprida por Jesus, que ele vai cumprir no momento do arrebatamento. Então, olha só, a festa das trombetas nesse ano em Israel começa no pôr do sol do dia 20 de setembro aqui para nós, mas para eles lá então é 1º de Tisri, mas é o mesmo dia, só dá a diferença do calendário. 20 de setembro, aqui para nós deste ano, no pôr do sol,
começa a festa das trombetas em Israel. E termina no pôr do sol do dia 22. Porque para o povo judeu o dia começa no pôr do sol. Para nós começa de manhã, né? Para eles não. Quando o nosso dia está acabando, para eles está começando. Então no dia 20 de setembro agora é festa de trombetas em Israel. Pode ser o arrebatamento da igreja. Aleluia se for. Eu quero muito. Mas por favor, irmãos, não entendam que eu estou dizendo que Jesus vem esse ano. Pode ser esse ano, mas pode ser na próxima, pode ser na próxima. Certo, irmãos? Amém? Mas nesse ano de 2017, muita coisa está acontecendo por dentro da palavra de Deus, no próprio mundo, as coisas acontecendo, que nos indicam que é bem possível que seja agora dia 20 de setembro. E aí eu pergunto, você está preparado, irmão, para subir no arrebatamento? Como está o teu coração? Mais uma vez eu digo, eu não posso afirmar que seja dia 20 de setembro. Eu posso afirmar que a festa deles é dia 20 de setembro, mas eu não posso afirmar que Jesus vai vir nesta festa. Mas pode ser. E aí a igreja está se preocupando tanto em parte financeira, em conquistar o mundo, em ficar rico, em comprar casa nova, em comprar carro novo. E estão se preocupando com o momento do arrebatamento? Como é que está a situação? As pessoas estão correndo tanto atrás das coisas desse mundo e se esquecem das coisas que está por vir agora no mundo espiritual. Jesus está voltando. E as pessoas se preocupam com carro, melhor emprego. Tudo isso Deus dá para quem é fiel. Mas nós temos que nos preocupar e estar preparados para esse momento, que pode ser esse ano. Então veja só, a palavra de Deus nos diz que ao toque da última trombeta, no dia 22 de setembro, aqui para nós, no pôr do sol, para eles está terminando a festa das trombetas, que pode acontecer o arrebatamento. Aí você pode dizer assim, mas a palavra de Deus também falou ali, Paulo falou, num abrir e fechar de olhos. O que significa isso, num abrir e fechar de olhos? O abrir e fechar de olhos é justamente o pôr do sol. O povo judeu fala a frase abrir e fechar de olhos para explicar o pôr do sol. Você já parou para pensar, se você ficar olhando à tarde assim, você tem como identificar o minuto que termina a tarde e começa a noite? Não, né? Não dá para saber. Mas só que escurece, mas você não sabe o minuto exato que começou a noite e terminou o dia. Então, por isso, Paulo falou ali também, no abrir e fechar de olhos, ou seja, no pôr do sol. Então, no pôr do sol, para o povo judeu, ao toque da última trombeta, será o arrebatamento. Como está teu coração, meu irmão? Você está preparado? As expressões idiomáticas que nós conhecemos, né? Às vezes a gente não entende a Bíblia porque não entende direito a cultura judaica. Mas a cultura judaica em si fala coisas que quando você aprende, você entende facilmente a Bíblia. Então quando Paulo falou no abrir e fechar de olhos, quer dizer, é rápido, é no pôr do sol. É como você não sabe quando termina o dia e começa a noite, você não identifica. Você não consegue identificar o momento exato. Então é no abrir e fechar de olhos, é uma expressão idiomática. Uma expressão idiomática, irmãos, é como quando aqui na nossa região tem expressões que a gente fala que em outros lugares do Brasil não se entendem. Por exemplo, tem uma frase muito conhecida que a gente diz assim, cavalo dado não se olha os dentes. Já ouviu essa frase, né? É uma expressão idiomática da nossa região. E expressão idiomática do povo judeu entra aqui, última trombeta, entra abrir e fechar de olhos. Então tudo isso,
A palavra de Deus nos orienta para que você fique alerta. O arrebatamento está para acontecer. Não se deixe iludir pelo mundo, pelas coisas do mundo. Não se prenda às coisas materiais, meu irmão. O arrebatamento está para acontecer. E que bom se for esse ano. Que maravilha se for esse ano. E se for esse ano, está preparado? Eu gosto de perguntar sempre, não pergunto só para você, pergunto para mim também. Porque nós temos que estar preparados, nós somos a igreja de Cristo. Para terminar então a última explicação a respeito do arrebatamento, também se fala assim, ó, aquele dia e hora ninguém sabe. Aquele dia e hora ninguém sabe por causa da chegada da lua nova. E também por causa que o arrebatamento vai acontecer certinho como é o casamento judaico. Alguns dias atrás eu já preguei aqui a respeito de como é a solenidade do casamento judaico. Tinha alguém aqui naquele culto? A irmã estava ali? Amém. Como que vai acontecer esse dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe o momento do arrebatamento, mas sabe que vai acontecer. Falando rapidamente, porque é um assunto extenso, né? Nós temos que orar. O casamento judaico, o noivo escolhe a noiva. Lembram que eu falei isso na mensagem? Aí ele vai falar com o pai da noiva. Ele leva um contrato, um papel escrito ali, tudo que ele vai fazer, da maneira que ele vai tratar da noiva, entrega para o pai da noiva. E se a noiva aceitar, então, o pai da noiva recebe aquele papel, que é um contrato, e diz que tudo bem, o casamento pode ser realizado. A partir desse momento, então, eles estão compromissados, estão noivos. Mas o noivo, ele volta para a casa do pai dele e diz assim para a noiva: eu vou voltar para te buscar. E é o que o Senhor Jesus faz para nós, igreja. Ele veio, morreu por nós, nos comprou, assinou aquele contrato com o sangue dele e disse assim, lá em João 14 ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Então quando Jesus disse que ele foi preparar lugar para depois vir nos buscar, ele está fazendo exatamente o que acontece no casamento judaico. Porque o rapaz voltava para a casa do pai dele, deixava a noiva esperando na casa do pai dela, com a certeza de que ele iria voltar para buscá-la, no momento que ele preparasse e terminasse a casa onde a noiva iria morar. E é o que o Senhor Jesus está fazendo. Ele foi para o pai e disse, vou preparar-vos morada, vou preparar-vos lugar, e voltarei para buscar. Então é isso que acontece. E no momento que o noivo volta, é lua nova. Casamento judeu acontece com lua nova. E no momento que o noivo chega, eu estou falando mais rapidinho para dar tempo, tá, irmãos? No momento que o noivo chega, a noiva está lá esperando, pronta, esperando o seu noivo, preparada, adornada, né? E o noivo chega, quando o noivo chega, então, ele pega a noiva no colo, ergue ela para cima, que é um símbolo do que o Senhor Jesus vai fazer conosco no momento do arrebatamento. Para cumprir detalhe por detalhe. No momento do arrebatamento, a igreja, que somos nós, vamos ser levantados pelo Espírito Santo e levados ao encontro do Senhor Jesus. E nesse momento, então, no casamento judaico, o noivo e a noiva entram na câmara nupcial e ali eles ficam por 7 dias, fechados, em núpcias. E quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, então, ao toque da última trombeta, num piscar de olhos, ele vai erguer a noiva, levar para o céu e ficar em núpcias. Ou seja, comunhão com a igreja, Jesus e a igreja, Jesus e os salvos, por 1 semana de anos, que são 7 anos. 7 anos de festa no céu, por causa do casamento do Cordeiro.
A noiva e o noivo. Aqui na terra, nesses 7 anos, vai estar acontecendo o período da tribulação e da grande tribulação. Mas 7 anos, a igreja vai estar em festa no céu com o Senhor, que são os 7 dias de festa do casamento judaico. Então Jesus vai cumprir isso certinho, 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 irmãos. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer. E para que isso aconteça, então, e você possa subir, você tem que ter uma pessoa muito importante no teu coração, que é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos erguer e nos entregar ao noivo. O Espírito Santo age como o padrinho dos noivos do casamento judeu. O amigo do noivo é chamado de padrinho. Ele fica na porta dessa tenda nupcial, dessa câmara nupcial. Quando é consumado o casamento, o noivo avisa e o Espírito Santo avisa para todos. O casamento aconteceu. Desculpe, o amigo do noivo avisa, e é o que o Espírito Santo vai fazer para nós. O Espírito Santo vai nos conduzir a Cristo. E aí a festa de casamento vai acontecer. Amém, irmãos? Então veja só, tudo isso eu te falo para você entender que Jesus vai cumprir direitinho, direitinho. A última trombeta, então, no toque, no 100º toque, no último toque da última trombeta, no dia da festa das trombetas em Israel, essa festa, também chamada de Tequiah Hagadolá, esse toque da trombeta, que é o grande clangor, vai ser tocada por um rabino aqui na terra, e vai ser tocada por Deus na glória, para nos levar, nesse momento. Então essa é a próxima festa que está para acontecer. As outras 4 já foram. Essa é a próxima. Por isso temos que estar preparados. E é o Espírito Santo quem te prepara, e é o Espírito Santo que nós temos que estar cheios no nosso coração. Você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Você tem vivido de acordo de uma maneira que agrade o Espírito Santo? Porque conforme as nossas atitudes, nós entristecemos o Espírito. E não que ele se afaste de nós, mas nós que nos afastamos dele. Então o Espírito Santo é quem vai nos conduzir. Você tem o Espírito Santo? Você tem buscado, clamado, pedido, Espírito Santo, me prepare para esse momento? Está para acontecer, irmãos, seja neste ano ou no próximo, mas vai acontecer.